Este documentário é baseado em pesquisas recentes sobre a jornada épica de Lehi e sua família através da Península Árabe até as Américas. Estes são os locais no Oriente Médio onde Lehi provavelmente viajou. O profeta Joseph Smith disse uma vez a seus colegas: se você viver até o próximo século, será testemunha das inumeráveis evidências do Livro de Mormon. Jornada de Fé. A história da jornada épica de Lehi e Saria se inicia neste lugar em Jerusalém. Na época de Lehi, Jerusalém era uma simples colina rodeada por uma muralha levantada por Davi e Salomão. É a cidade que Lehi andava com frequência e na qual via muitas pessoas que lhe eram familiares. O templo era um local central onde as pessoas iam para oferecer sacrifícios e orações. Esta cisterna estava aqui nos dias de Lehi e Saria e era uma fonte vital de água para toda a cidade. Uma das tarefas de Saria talvez fosse a de recolher água todos os dias para a sua família. Existe uma nascente em Jerusalém, a nascente de Gion, cujas águas passam por um túnel até o poço de Siloé. Lehi e Saria provavelmente conheciam este lugar e o visitavam. Talvez este fosse o lugar onde ela encontrava as pessoas falando sobre o que seu esposo estava fazendo ou dizendo. A família de Lehi era uma família próspera, de várias maneiras. Eles possuíam rebanhos, tinham uma casa em Jerusalém, possuíam o que se chamava uma terra de sua herança, uma terra designada como herança, e possuíam riquezas como prata, ouro e objetos preciosos. No início do livro de Mormon, vemos que Lehi soube que era da tribo de Manassés. Manassés era uma tribo que formava parte do Reino do Norte, o qual havia sido levado cativo um século antes do início do livro de Mormon. Parece que Lehi e sua família eram forasteiros a essa comunidade e que Labão era provavelmente seu parente. É por isso que ele possuía os registros de José. Eles eram descendentes de José e o registro josefita, que havia sido gravado sobre as placas de bronze, estava na posse de Labão. A posse dos registros era um símbolo de status, assim como o de líder do clã. Labão comandava 50 soldados dentro dos muros de Jerusalém, o que significa que ele era um oficial militar e um comandante de alta posição. Na época de Lehi, Jerusalém estava passando por um período de muita dificuldade. Embora Jerusalém não fosse poderosa no tamanho e em termos de poder político e força militar, era uma cidade de grande importância em termos de assuntos internacionais. O reino de Judá se encontrava no meio de uma disputa política entre não apenas dois, mas três impérios. Egito no sudoeste, o Império da Babilônia em pleno apogeu e o Império da Assíria, que estava enfraquecendo. Assim, havia grupos e facções em Jerusalém que acreditavam que a segurança dependia de sua submissão aos egípcios. Outros acreditavam que deveriam unir-se com Babilônia e outros desejavam afiliar-se com os assírios. O problema político fundamental da Judéia era o de um país pequeno encurralado por superpotências que estavam em guerra entre si e que usavam esse país como campo de batalha. Então você tem essas diferentes facções lutando por uma posição. Jerusalém estava encurralada e era difícil para eles determinar com quem deveriam formar uma aliança. Era uma situação instável, caótica e incerta. Judá estava ameaçada e consciente disso. Só não sabia como reagir. E se eles não tomassem a decisão correta, estariam se arriscando a serem destruídos. E claro, eles tomaram a decisão errada e foram destruídos. Durante a época de Lehi, havia vários profetas que estavam ministrando ao mesmo tempo. Entre os contemporâneos de Lehi estavam Sofonias, Naum, Abacuque e o mais conhecido e famoso de todos, Jeremias. Existe uma razão para acreditar que Lehi poderia ter conhecido Jeremias pessoalmente. Todo o ministério de Jeremias foi na mesma cidade na qual Lehi ministrou também.
Juntamente com os profetas contemporâneos estavam os jovens que viviam ali antes de serem levados cativos para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel e Ezequiel, os quais haviam crescido até sua adolescência nesse local e na idade adulta passaram a viver longe de Jerusalém, na Babilônia. Gostaria de pensar que o jovem Daniel e o jovem Ezequiel conheciam a Nefe. A cidade de Jerusalém era um lugar pequeno com aproximadamente 25 mil pessoas. A imagem que temos da sociedade de Jerusalém nas vésperas da destruição de Judá é a de idolatria. Este é um dos temas mais falados por Jeremias. O povo adorava muitas outras coisas além do único Deus verdadeiro de Israel. Durante os dias de Leí, ocorreram muitas mudanças ideológicas. Acredito que uma delas foi a tendência de algumas pessoas de colocar a lei acima de profecias e de seguir o Espírito. Observamos que Jeremias também tinha a esperança de que as pessoas escrevessem um novo convênio em seus corações. Eles se apegavam à parte externa da lei, faziam seus sacrifícios, observavam o dia do Senhor e faziam todas as coisas que eram fáceis de ver. A imoralidade existia em abundância e parece que tanto Jeremias como Leí eram contra e repreendiam as pessoas que não viviam os mandamentos. Eles simplesmente não cumpriam a lei de Moisés. Também existia a injustiça social em Judá, com uma arrogante classe privilegiada anexada de muitas maneiras ao Egito. Nesse sentido, é importante notar que Leí possuía claramente tais vínculos com o Egito. Sua família pertencia a esse tipo de alta sociedade. Era um homem de posses, possuía a educação adequada, porém a diferença dos outros de sua classe social é a sua rejeição à dependência do Egito. É muito interessante. Eles ignoravam as viúvas, órfãos e oprimiam os pobres. Eles não compartilhavam seus bens com os pobres. Pensavam mais em suas riquezas que em seu Deus e não viviam o espírito da lei. As profecias de Leí consistiam de dois componentes importantes. Um, de que a cidade seria destruída se as pessoas não se arrependessem. Dois, com relação ao Messias. Ambas as partes de sua mensagem deixavam o povo zangado. Leí dizia que não havia esperança, o Senhor não iria interceder por eles. Caso se arrependessem, talvez pudessem ser salvos, porém eles diziam, de que temos que nos arrepender? Esse também era o argumento de seus filhos, Lamã e Lemuel, os quais pareciam representar a opinião da classe alta de Jerusalém, que dizia, sabemos que eles são um povo justo, as pessoas de Jerusalém são boas, Jerusalém não vai ser destruída.